Sexta-feira marcada por manifestações em todo o estado. A greve geral convocada pelas centrais sindicais parou a Grande Vitória. Os principais acessos da capital foram interditados. Durante a tarde, 7.000 pessoas se concentraram em frente ao prédio da Federação das Indústrias, na Reta da Penha. E a greve geral, que causou tantos transtornos aos capixabas, foi contra as reformas trabalhista e previdenciária. Um especialista explica sobre a proposta do governo federal. E as manifestações aconteceram também nos municípios do sul e do norte do estado. Em alguns pontos, BRs foram interditadas. Jovem mata a própria mãe enforcada. O histórico de brigas entre as duas era antigo. A mãe era usuária de drogas e já tinha sido internada 3 vezes para tratar o vício. Polícia prende homem que matou jovem na Ceasa, em Cariacica. Um desentendimento entre vítima e assassino pode ter motivado o crime. Carreta carregada de placas de granito capota no sul do estado. Motociclista morre após acidente. A suspeita é de que ele tenha sido atingido por um carro que fugiu sem prestar socorro. O Tribuna Notícias, segunda edição, volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A Grande Vitória parou nesta sexta-feira. Durante todo o dia, teve manifestações nos principais acessos de Vitória. O protesto foi para reclamar das propostas de reforma do trabalho e da Previdência do governo federal. Durante a tarde, o manifesto foi na Reta da Penha. Na frente da sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo, diante do impostômetro. Esse foi o local escolhido para fazer o ato público durante a tarde. Aqui está quem trabalha, aqui está pessoas sérias. Estarmos aqui em frente à Fintes é exatamente para manifestar que nós não vamos aceitar nenhum tipo de retrocesso, nenhuma tirada de direito da classe trabalhadora, fazer com que o trabalhador retorne ao tempo de 1800, onde a escravidão aceitava o chicote, e o único passo que com certeza eles vão fazer bonitinho para a classe trabalhadora, o interesse deles, é que seja instalada uma nova senzala para poder chicotear a classe trabalhadora, e nós não vamos permitir isso. Vários sindicatos, estudantes e professores participaram da manifestação. Caravanas do interior se uniram aos trabalhadores da cidade. Este agricultor de 38 anos saiu de Jaguaré, norte do estado, às 11 da noite de ontem. Às 4 da manhã de hoje já estava no protesto. Eliandro fez isso pelos filhos. A gente nem sabe se vai se aposentar. Então imagina essas pobres crianças que a gente está em casa ali, né? Que está esperando a gente chegar em casa, né? Então a gente está muito preocupado sim, com isso. A gente tem os nossos afazeres em casa, né? Nós estamos na colheita do café, mas nós deixamos para vir aqui para somar forças com vocês aqui da cidade, para a gente conseguir derrubar isso aí, porque senão vai ser um atraso muito grande para nós agricultores familiares ali do campo. Seu Valdir fez um lanche improvisado ali mesmo, no meio-fio. Ele também é de Jaguaré e saiu de lá para participar da manifestação porque teme pelo futuro do país. Com certeza, porque quando a gente tem as coisas para vender, não tem preço. Quando não tem, tem. Tá difícil, tá difícil. Por causa da manifestação, os 2 sentidos da Reta da Penha, na capital, foram interditados. A Polícia Militar acompanhou tudo, mas até às 3 da tarde não foi necessário fazer nenhuma intervenção. O movimento, segundo os organizadores, é contra a proposta de reforma trabalhista aprovada na Câmara dos Deputados e também é contra a justificativa do governo para fazer a reforma da Previdência. Quando fala que a Previdência tem déficit, é mentira, porque tem uma tal de DRU, que é desvinculação da receita da União, onde eles tiram 30% dos recursos da Seguridade Social para pagar outras contas do governo, e esse dinheiro é para pagar a questão da Seguridade Social, não deveria ser feito para isso. Então, falar que a Previdência tem déficit é fácil. O difícil é provar que ela tem déficit, porque ela não tem déficit. O ato terminou por volta das 4 da tarde e a Polícia Militar não fez estimativa da quantidade de manifestantes. Na Serra, a Polícia Rodoviária Federal e um grupo de manifestantes se enfrentaram. Ônibus foram apedrejados e tiveram os pneus furados. Nossa equipe conversou com um especialista que explica as propostas do governo federal.
Sexta-feira de paralisação e bloqueios em toda a Grande Vitória. Os ônibus não circularam, coletivos intermunicipais e interestaduais ficaram parados. Na Serra, um congestionamento gigante se formou na BR-101. A Polícia Rodoviária Federal chegou a usar bombas de efeito moral para conter os manifestantes que jogaram pedras em um ônibus. Em Vila Velha, a concentração foi na subida da Terceira Ponte. O acesso foi bloqueado. Em Vitória, em Jardim Camburi, mais um ponto de bloqueio e confusão. Toda essa movimentação foi registrada em quase todas as cidades do país, diante das principais bandeiras levantadas pelo governo Michel Temer. A reforma da Previdência e a reforma trabalhista ainda tramitam no Congresso, mas o pacote não foi bem visto pela população. Por isso, trabalhadores tomaram as ruas para demonstrar insatisfação. Segundo este operador do direito, um dos pontos que gerou maior debate na comunidade foi a lei da terceirização, que passou a permitir que as empresas terceirizem serviços. Com isso, muitos trabalhadores perderiam seus direitos. Infelizmente, toda empresa que trabalhe com empregado e tenha o interesse em terceirizar, obviamente ela vai ter que rescindir o seu vínculo, né, e contratar uma empresa. Não necessariamente o empregado que já está com o seu emprego lá vai ser novamente empregado pela outra empresa. Outro ponto que desagradou tanto trabalhadores quanto especialistas da área é o que se chama de acordo sobre o legislado. Teoricamente, essa alteração prioriza acordos e negociações entre empresa e funcionário, ao invés de atender às leis rígidas da CLT. Possibilita o seguinte, que a empresa assine um acordo com o empregado e esse acordo vai ter uma validade. A empresa, durante o vínculo, pode acordar com o seu funcionário questões que vão ser tidas como válidas, inclusive se causar prejuízo para o empregado. Nem todos os pontos da reforma trabalhista foram considerados negativos. A chamada rescisão consensual é um ponto positivo apontado pelos especialistas. Uma mudança na lei que traria benefício tanto para os empregados quanto para os empregadores. Nós temos uma prática, que é uma prática que infelizmente é uma fraude, que é a rescisão que não existe, né? Que é quando o empregado ele quer ser mandado embora, pede ao empregador, o empregador simula uma rescisão. Com a reforma, a gente tem um ponto muito interessante, que é a rescisão consensual, quando os dois querem, né? Ou seja, você não tem mais que fraudar esse ato, você fala para o seu empregador que não quer mais estar ali, o empregador tem a consensualidade com o empregado e paga uma rescisão mais barata. Seja na área trabalhista ou tributária, a reforma ainda promete causar muita discussão. O que foi visto nas ruas do Brasil inteiro hoje reflete também o que está sendo vivido pelos operadores do direito. Um debate intenso e propostas que, segundo os especialistas, precisam ser analisadas de forma mais cuidadosa para que, de fato, representem um avanço. Flexibilizar é bom, mas é preciso que princípios históricos do direito do trabalho não sejam jogados na lata do lixo. A votação da reforma trabalhista deve acontecer nos próximos dias no Senado, em Brasília. Já a votação da reforma previdenciária ainda tem que passar pelos deputados federais. Filha enforca e mata a própria mãe em Vila Velha. A vítima era usuária de drogas e o histórico de brigas entre as duas era antigo. A mulher já tinha sido internada 3 vezes para tratar o vício. Rose Dantas, de 37 anos, morava nos fundos desse prédio, na rua Jabuticabeira, no bairro Jaburuna, em Vila Velha. A mulher, que era usuária de drogas, foi assassinada pela própria filha no fim da manhã desta sexta-feira. Vizinhos relataram que Rose morava sozinha e que o histórico de brigas entre ela e a filha mais velha era antigo. Caroline Dantas, de 19 anos, morava próximo ao local, junto com os 2 irmãos mais novos e uma amiga. Hoje, ao ir até a casa da mãe, a briga entre as duas se transformou em tragédia. Vizinhos relataram ter ouvido uma discussão e logo viram Caroline saindo da casa. Minutos depois, descobriram o que tinha acontecido. Em um primeiro momento, Caroline disse à polícia que o crime de hoje foi consequência de mais uma briga entre ela e a mãe. A jovem foi até a casa de Dona Rose para que as duas falassem sobre uma bicicleta roubada. Só que assim que a filha entrou na residência, viu Rose junto com um homem. O rapaz
rapaz logo saiu de casa. Foi aí que mãe e filha começaram mais uma briga. Caroline contou à polícia que imobilizou Dona Rose no chão e começou a esganá-la. Ela conseguiu achar uma corda dentro da casa e então utilizou a corda para enforcar a mãe. Logo depois, ela saiu da residência e pediu para que o irmão, uma criança de apenas 11 anos, entrasse no local e chamasse por socorro. Caroline se apresentou na Delegacia Regional de Vila Velha, em Cobilândia, e depois foi trazida para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O filho da vítima, que foi quem acionou o SAMU, também foi ouvido. Rose era mãe de 5 filhos e já teria passado por pelo menos 3 internações para reabilitação. A última delas há menos de 2 meses. Em 2012, Caroline chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a mãe depois de ter sido esfaqueada na cabeça. O processo ainda estava correndo. Caroline não tem passagens pela justiça. A suspeita foi levada para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde presta depoimento. Está na cadeia o homem que matou um carregador de caminhões dentro da Ceasa em Cariacica. O crime aconteceu após um desentendimento entre vítima e assassino. Dil Mendes Ramos da Silva foi encontrado pela Polícia Civil durante uma operação de cumprimento de mandado de prisão temporária. Ele é acusado de matar o carregador de caminhões Rômulo Souza, de 28 anos. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, dentro da Ceasa. Vítima e assassino trabalhavam no local e uma discussão entre os dois pode ter motivado o crime. Dil Mendes foi encaminhado ao presídio. E a gente volta a falar sobre as manifestações contra as reformas trabalhista e da Previdência. Além da Grande Vitória, os protestos aconteceram também em outras cidades. Na BR-262, em Viana, os manifestantes se concentraram na altura do bairro Marcílio de Noronha. Eles queimaram pneus e pedaços de madeira, bloquearam os 2 sentidos da pista. Ninguém foi autorizado a passar. Alguns motoristas tentaram desviar por dentro dos bairros e bandidos aproveitaram da situação para agir. O pessoal está aqui desde as 3h30 da manhã, tudo parado. No sul do estado também teve protesto. Em Conceição do Castelo, cerca de 150 manifestantes se concentraram em frente à prefeitura do município. Já em Cachoeiro de Itapemirim, mesmo embaixo de chuva, um pequeno grupo saiu pela cidade. Para evitar confusão, até policiais do administrativo foram para as ruas. A operação, denominada Força Total, aconteceu também nos municípios de Muqui, Mimoso do Sul, Atílio Viváqua, Vargem Alta e Castelo. Em Linhares, membros do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, da CUT, e também estudantes foram para as ruas. O centro da cidade foi fechado e o trânsito local interrompido. Já em São Mateus, a BR-101 foi fechada nos 2 sentidos. Em todos esses locais, o trânsito já foi liberado. E por causa das manifestações, alguns estabelecimentos não abriram na parte da manhã. Quem insistiu não teve lucro nenhum. Pelo contrário, ficou no prejuízo. Por causa da greve, 50 milhões de reais deixaram de circular no comércio. Foi uma manhã de caos, vários acessos à capital bloqueados. Muita gente tentou, mas não conseguiu chegar ao trabalho. É que os ônibus não circularam e quem seguiu de carro também ficou preso no meio do caminho. Vou esperar, porque não adianta forçar. É um direito, né, de todo mundo, então vamos ver o que eles podem mexer com os homens lá em Brasília, lá, sei lá, né? No bairro Campo Grande, em Cariacica, a maioria dos comerciantes abriu. Só que foi praticamente um dia perdido. Nas lojas, funcionários à espera de clientes, mas foram poucos os que apareceram. Com certeza atrapalha o movimento, não tem como as pessoas chegarem, né, no local de comércio, dificulta muito. Então, com isso, a gente acaba tendo, sim, prejuízos. Praticamente caiu do movimento 50% em relação aos dias normais, né? A esperança é amanhã, né? Que o pessoal que deixou de vir hoje vira amanhã. Nesse supermercado foi montado um esquema especial para buscar os 180 funcionários em casa. 2 vans, uma Kombi e um micro-ônibus fizeram o transporte dos trabalhadores. Agora à tarde até que deu um movimentozinho, mas não chegou nem perto das vendas habituais da última sexta-feira do mês. O Estado paga, né? As prefeituras, é um movimento bom. Hoje não foi o esperado, não. Eu esperava um movimento muito bom, mas vamos aguardar para amanhã, né? Muita gente ficou com medo de sair de casa, né? Não tem como voltar, né? Aí fica em casa, né?
A Neuzenir achou mais seguro fazer as compras à tarde. Eu fiquei com medo, por causa que podia ter a ver algum tipo de correria na rua, algum tipo de manifestação, e a gente acaba sofrendo alguma agressão, algum tipo de coisa que a gente não estava previsto. Em Vitória foi um dia de portas fechadas e para o comércio em todo o Espírito Santo foi um dia de prejuízo. Cerca de 50 milhões de reais deixaram de circular. Hoje nós trabalhamos parcialmente em algumas cidades do interior. Aqui na Grande Vitória o impacto foi maior, até muitos comerciantes fizeram um esforço enorme, os comerciários também, mas não tivemos clientes. Porque, embora o movimento não tenha sido tão expressivo, mas houve o bloqueio das vias e a paralisação dos ônibus. Isso impactou demais a sociedade, ela fica preocupada com o ambiente hostil que se estabelece nas ruas e prefere não sair. Olha, e amanhã o comércio abre normalmente. Motociclista morre em acidente no sul do estado. O acidente aconteceu na rodovia S-162, entre a BR-101 e Presidente Kennedy, onde a vítima morava. Carlos Alexandre Vieira, de 32 anos, morreu na hora. Ele foi encontrado caído ao lado de estacas, às margens da rodovia. A polícia acredita que o motociclista pode ter sido atingido por um outro veículo que fugiu sem prestar socorro. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Sábado com muitas nuvens em todo o estado. Chove fraco em alguns momentos em todas as regiões. Vento moderado no litoral, mas pode ocorrer algumas rajadas fortes no norte. Em Vitória, mínima de 20 e máxima de 26 graus. E a seguir as últimas informações sobre a volta para casa agora à noite. A gente já volta. Caminhão carregado de granito capota no sul do estado. As placas de granito ficaram espalhadas na pista. O veículo capotou depois que o motorista perdeu o controle da direção em uma curva. A pista estava molhada. O acidente aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no distrito de São Joaquim. Apesar da gravidade do acidente, o caminhoneiro sofreu apenas ferimentos leves. O condutor foi socorrido e levado para a Santa Casa de Cachoeiro. A volta para casa dos capixabas depois de uma manhã tumultuada e marcada por manifestações na Grande Vitória. Mariana Rodrigues tem mais informações deste retorno. Boa noite, Mariana. Boa noite, Isabela. Os manifestantes começaram a se dispersar por volta de 4h30 e às 5 o movimento já tinha acabado. Hoje à tarde, o que a nossa equipe percebeu cobrindo essa manifestação foi uma sexta-feira bem atípica, sem trânsito nas ruas e com muitas lojas fechadas. Agora, no início da noite, alguns ônibus começaram a circular. São poucas as linhas que estão rodando, mas tem ônibus na rua sim. O movimento nas ruas está bem pequeno e essa volta para casa está muito tranquila. Voltamos ao estúdio, é com você, Isabela. Obrigada, Mariana. E a gente fica por aqui. Outras informações sobre as manifestações dessa sexta-feira em todo o país, você confere agora no SBT Brasil. Obrigada por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até segunda.